Bem-vindos ao novo episódio Papo Sério com Ali Clement. E hoje o papo é sobre inteligência artificial e esses dilemas intergeracionais. A gente está aqui na 7200, eu estou lindamente vestida de ateliê Eu Diva e nesse papo está o representante da Five IT Solutions. Vem com a gente. O papo hoje é sobre inteligência artificial, tecnologias e o choque geracional, gente. Sim, porque eu já me sinto aqui em choque, né, de gerações, considerando que eu sou de uma geração já mais antiguinha e eu não poderia deixar de estar com essas sumidades aqui do meu lado. Beto Lopes, especialista em inteligência artificial, meu amigo, eu não sei nem vamos falar quantos anos, né? Era só para dar a dimensão das gerações que já vivemos. Dado Schneider, doutor em comunicação. Teu amigo. Meu amigo há mais tempo ainda. Olha que isso é difícil, hein, Beto? E Thiago Lorenzoni, que é meu amigo há alguns minutos. Nós já somos amigos aqui, né? O Thiago que veio da Five IT, um dos nossos patrocinadores, vai estar conversando também com a gente sobre segurança e tecnologia. E assim, esse papo, como a gente estava conversando antes, é um papo sério. Afinal de contas, a inteligência artificial já existe há muito tempo, porém, para os réis mortais como eu e como muitos dos que estamos assistindo, é relativamente novo. A gente ainda está aprendendo a mexer ali com o ChatGPT, com esses outros. O meu tem inclusive nome, né? O Alício. Então eu converso com a Alice. É ele? É o meu homem. É um agente. É porque eu tenho mulher muito trabalhadas e tal, aí eu achei que o chat podia ser um homem para dar uma equilibrada. Segundo vocês hoje. Olha só, né? Então, como é que é? O Dado, eu vou começar contigo. Não, porque mas eu tô com saudade. sou o assunto menos Não, mas eu vou porque como eu ando me sentindo assim, agora eu tô com 46 anos. Mas eu notei no início da tua fala, assim. Eu agora sou sogra, né? Então, eu tô me sentindo assim. Sogra nova. Eu sou uma sogra. Inclusive, eu temo que ela acabe o namoro com meu filho porque eu sou uma sogra grudenta. Né? Ai, desgruda da minha. Pois, Dado, na perspectiva das novas gerações, que tal o novo papel Da sogra! Sim, aquelas são mães helicóptero e agora elas viram sogras helicóptero, entendeu? Esse foi o papo sério e acabou por aqui, porque ele vai detonar comigo e com todas as potenciais namoradas aí. Agora entrou a Nora. Tá, mas Dado, falando sério, assim, como é que tu tá vendo essa separação de gerações? Eu já tô achando até que a geração mais jovem é melhor do que a nossa, ou não? Qual o mais jovem? Mais jovem, não a mais jovem. A geração Z, assim, os que estão com 18 a 25. Alfa, não mais pra baixo. O teu filho, sim. Isso, são maravilhosos. Eu acho. É que depende dos pais. Tá, então respondeu maravilhoso. Boa. Depende dos pais. Mas eles já eu veem. tô estudando os pais. Sim. Sem julgamento, acredite, tá? Não tô julgando, tô tentando entender por que que eles preservam tanto os filhos de mazelas, frustrações, problemas e limites. Porque assim, ó, daqui 7 anos, daqui 10 anos, vai continuar tendo chefe tóxico. Nem todos os chefes são tóxicos, tá? Porque eu disse um dia um comentário, sim. Não. Tá? Não está generalizando, vai continuar, né, tendo chefe Dado? tóxico, vai continuar tendo colega filho da mãe. Nem todos os colegas são filho da mãe, mas vai ter. Vai ter fornecedor tramposo, nem todos os fornecedores são tramposos, tá? Mas vai ter. O mundo não vai ficar bonzinho. E uma criança que não ralou o joelho porque o piso é emborrachado do parquinho, não teve galo na cabeça porque o piso é emborrachado. E se não fosse emborrachado, ao ralar o joelho, o mertiolate não dói mais. Tá? E eles podem fazer tudo o que eles querem em público, desconsiderando que outras pessoas no recinto. Diante disso, como é que vai ser um chefe, numa quinta-feira, dizer assim, cadê o relatório que me prometeram para terça? A geração Z hoje fica frágil, chama de assédio moral e chefe tóxico. A geração dos teus filhos vai arremessar notebook na cara do chefe. Porque estão... Eu tô vendo. Estão batendo nos pais em público. Eu pesquiso na rua as coisas. Estão gritando com os avós em público.
estão arremessando coisa em professor. Tu acha que eles vão agora virar uma coisinha acomodada? Que vão ser educados e depois, os pais criando eles instintivamente. pra Nárnia? Ai, um futuro sem esperança. Não é sem esperança. Não é sem esperança. A gente tem que se ligar agora Sim, pra fazer a coisa... ajustes. Por que nas palestras, já viu, né? A gente vai ter que se entender. A gente tem que começar a se entender agora, senão a bomba relógio explode lá na frente. Pois é. Eu não sou catastrofista. Não, me conhece, eu sei que tu não é, mas tu é pela super primeira vez eu otimista. tô preocupado, cara. Mas eu penso, Dado, claro, e eu posso estar pegando só uma bolha de pais que já estão vendo a dificuldade de se educar filhos sob o politicamente correto, né? Talvez Não é isso. Mas não é o politicamente correto. Pois é não dar limites. É não dizer não, é não frustrar a é. criança. Essa questão do... Fala, Beto. Tem um ponto. Eu te interrompi, desculpa, super mas ninguém quer- não é eu o tô politicamente pensando- eu correto. ia jogar É as pro coisas Beto. básicas. Como é que se diz pro moço? Obrigado. Como é que se diz com licença? A criança vem, se você não desviar, ela esbarra em você. E tu tem realmente... Assim, claro, eu acredito no que tu tá falando, mas tu... Sabe que eu sou pesquisador de rua? Eu não sou Pois pesquisador é, de isso que eu queria de saber. internet. Que muitas vezes, eu não tô querendo me vangloriar aqui como mãe, não é isso. Mas é que isso é algo que eu cuido, né? Que eu tenho consciência. Então, na Mas verdade, é minoria hoje. teria que dizer isso para todos os pais e mães que estão nos assistindo. Tomem consciência. Todo mundo precisa de limites. Que dirá crianças? Nascem sem limites, pedem limites. Aí a gente diz, aqui não e aqui não. Desliga bota fone, porque o moço na mesa do lado do restaurante não quer ouvir o seu tablet, entendeu? Eu vou fazer uma... Fala, Beto. Não, Fala. super em linha com o que o Dado tá falando, eu terminei de ler recentemente Geração Ansiosa, que eu achei um livro super interessante e um dos pontos que ele traz é justamente a importância da brincadeira livre. E a brincadeira livre é a brincadeira livre, sem supervisão, inclusive, dos pais. Sem o helicóptero. Sem o helicóptero sobrevoando o tempo inteiro, que a gente, de alguma forma, perdeu. E tem diversas outras consequências da ausência da brincadeira livre, que é a questão de tu botar a mão no chão, te sujar de terra, Se machucar, correr o risco E saber de que esse cair brinquedo e é dessa se criança agora e depois vai ser sua E que vai negociação. trocar. Então, assim, eu vejo isso de uma maneira preocupante também. E eu vejo também, e daí eu não sei se é desconhecimento, o que é, mas uma das coisas que me choca, e lógico, eu li esse livro a partir da leitura da minha esposa, que nós, pessoalmente, dentro de casa, a gente tem um cuidado muito grande com as telas. Então, assim, a gente viagem, Vai assim, chegar nele, grandes o assunto. grupos. Que eu tava fazendo, já tava vendo como é que nós passou ia o jogar bastão, pra lá. já ó. vai passar o bastão. Em grandes grupos, assim, a gente viaja e a gente sai pra jantar, sei lá, viagem num resort com várias famílias. Todos os filhos, terminou o almoço, automaticamente pegavam o telefone celular e as nossas filhas não pegavam. E assim, daí lá pela primeira noite, tá, deve ter sido uma casualidade, segunda noite também. Na quinta noite, Beto, cara, o que vocês fazem? Assim, a gente não faz nada demais, mas existe uma regra que cada família tem as suas regras, a gente tem uma regra. E isso não é é não pode até, não saudável. pode, é agora não. a minha frase, a minha cumprir isso, né? psicóloga, ela tem uma frase que eu acho fantástica, limite é amor. De vez em quando a pessoa não tem clareza disso, mas é amor no final do dia. Tu tá querendo proteger numa perspectiva positiva de um mas futuro aí se que lá não vai incomodou o ter dia esse inteiro, tipo disse, ai, vai, faz o que É, quer, porque é eu quero que ser aí- legal com o filho. E aí entra aonde eu quero jogar pro Thiago, porque esse é o grande dilema da paternidade e da maternidade nos dias de hoje. É o limite do acesso às redes sociais, à tecnologia como um todo. A empresa de vocês é de segurança, tecnologia, e eu queria te perguntar, claro, vocês não atuam sobre isso, mas a tua visão quanto aos riscos que estão inseridos nesse universo, né? Embora vocês trabalhem com empresas, o que vocês veem deve ser bem pesado. Com certeza. Até, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 10 anos, né? Então, volta e meia eu converso com a minha cunhada sobre os riscos de ele ter ali acesso 100% à internet ou celular. Que muitas vezes, o que eu entendo, né? Que os pais, não estou dizendo que é todos, né? Mas às vezes o pai tá tão preocupado, tá tão atarefado, que entrega o celular como uma forma assim, se distrai aí, né? E o que o pessoal não se preocupa, assim,
é o que pode acessar ali, porque na internet ele pode acessar tudo, desde pornografia e outras coisas, como por exemplo até coisas, esses joguinhos aí que tem na Sim, podem acessá-lo internet, também, pode acessá-lo, né? Tem, por exemplo, um jogo que meu sobrinho joga lá, que é o Roblox, que é um jogo famosíssimo entre as crianças, né? Só tô falando de criança de 10, 15 anos, de 10, 11, 12 anos. E tem adultos que estão jogando para conversar pelo chat com as crianças, saber informação, onde mora, o que faz. Então é muito importante, até dentro de um jogo, ter uma supervisão, né? Outra coisa que é importante, né? Hoje em dia, Apple, iPhone, aí, até Android, né? Eles têm alguns mecanismos ali para a família, para os tutores, gerenciar o celular do filho, né? Seja ali o que ele está vendo, o tempo de uso em cada aplicativo, né? Até censurar alguns canais, algumas questões do YouTube, né? Sites, principalmente sites pornográficos. Então é importante ter e até controlar o tempo, né? Eu não tenho filho, por Nem enquanto. vai ter depois dessa conversa. Eu desisti. Não tenho filho por enquanto, né? A gente está em projetos, mas com certeza eu implantaria um sistema como esse, assim, um controle parental ali no celular, né? Primeiro, limite de tempo. E até porque, né, Thiago, e aí entra uma outra questão que é a comportamental, porque uma das coisas que eu comecei a notar na minha casa é que essa rapidez de tudo hoje em dia, dos videozinhos principalmente, está criando crianças que são extremamente imediatistas, sem paciência, e eu comecei a ver filmes com os meus filhos. Para tudo, vou ver filme. Por incrível que pareça, eu mesma já percebi que já tenho mais dificuldade em assistir um filme inteiro, de 1h30. Olha que absurdo, né? Um filme, se eu vejo que é 2h15, eu digo, nada mais é linear na nossa vida. Sim. Exatamente. E isso, Dado, é uma mudança abrupta entre as gerações, né? Nós estamos se acostumando com o carro andando, hein? Mas nós também estamos assim, não é só as crianças que estão assim. Nós também. Sim, mas elas já vêm com... A gente ainda... Aí eu fico pensando, nós ainda talvez tenhamos essa consciência, porque já vivemos uma outra realidade. Mas que nós quatro somos... Eu sou de uma geração anterior a de vocês, mas nós somos todos a última leva de gente que ficou sentado no muro conversando e viu coisas acontecerem. E elas demoravam. Esses dias, não faz uns 2 anos, eu tô lá zapeando e tava na MTV Classics, né? Clássicos da MTV. E, pô, um clipe que eu adorei quando foi lançado, Like a Virgin, da Madonna, era ela cantando numa gôndola em Veneza, e ela vem lá longe, e o gondoleiro, né? E ela, Like a Virgin. E eu digo, eu não acredito que não vai ter corte. E ela veio, Touch for the very first time. Like a Virgin, eu digo assim... Aí eu não vou aguentar isso aqui, porque se vocês olharem os clipes hoje, não é nem 1 segundo. Corta antes de 1 segundo. Então eu digo assim, meu Deus, louco. Eu tô ficando louco. Eu não tô tendo paciência de ver um dos clipes que eu mais gostei da minha vida. Não, e Dado... É muito doido isso. É muito doido, e outra questão de muito doido, que eu tenho, ainda mais eu que trabalho com notícia. Nós estamos virando isso. Nossa, assim. Não, exatamente. Eu que trabalho com notícia, né? A gente vai ter que mudar o nosso comportamento também quanto ao que a gente enxerga para passar sempre a duvidar, porque o que a gente vê já não se sabe mais o que é verdadeiro é real. Ou não. E o que eu vejo hoje o que eu percebo é um nervosismo meio coletivo para identificar o que vem. Claro, lembrando que quando eu tô falando aqui de inteligência artificial, eu que sou leiga, eu falo muito sobre o uso para vídeo, para essas coisas, né? Como usuário, visão do usuário. Não tô falando para fins de medicina, tecnologia, isso tudo, porque eu acho que é bem mais técnico. Sim. Mas... como é que a gente vai se precaver, né, Beto? Qual é a tua visão? Porque, e como é que tu passa isso para os usuários como eu, em termos de posicionamento mesmo, diante de uma mudança abrupta? Eu, por exemplo, hoje em dia estou achando extremamente chato tu pegar vídeo no Instagram
E eu não sei mais se é real ou Com não. inteligência não. artificial, Né? né? Eu só acredito... Ó, cada um vez porco mais real. voando. Aí vem alguém, será que esse porco tava... Gente, filha, olha aqui. Não, minha mãe não Só acha isso. acredito que tá na minha frente. Exatamente. O resto eu acho bacana, mas... Mas perde a graça, né? A gente Não começa perde, a perder não. a graça. Não perde. Apenas é o seguinte, esse vídeo aqui, agora tem um ponto de interrogação. A gente já tá conversando entre a gente assim, você viu outra coisa? Aquilo aconteceu mesmo? Não sei. Não sei. A minha Exato. esposa, por exemplo, acreditou num vídeo esses tempos e dela me mostrou, olha só, tem um canguru que queria entrar dentro O do avião. canguru, sim! Não viu o canguru? Eu O vi o canguru. Daí ela me mostrou assim, deu, não pode ser verdade isso. Daí eu fui procurar, né? Daí então, a inteligência artificial, mas estava perfeito. Eu fiquei muito É que tá chateada perfeito. quando eu descobri que não era de verdade aquela história do canguru. Eu disse, ai, pô. Mas- Eu posso fazer uma pergunta pra ele? Pode, mas depois o Beto a gente vai tá. deixar ele falar. Não, Não, faz. faz primeiro. Não, Faz, depois eu... Deixa eu nem vou falar sobre inteligência artificial, eu quero só fazer um gancho importante disso que a gente estava falando, que eu dou o nome de lógica de streaming. O que é a lógica do streaming? É o que a nossa geração de filhos, principalmente, vive. Uhum. E isso vai gerar uma geração cada vez mais ansiosa, cada vez mais imediatista. Por quê? Porque, diferentemente desta geração, o Thiago eu já não sei tanto, É. mas nós Não, aqui... mas Quantos eu sou- anos tem, Thiago? Pra ser assim bem aqui. 37. Não, 88. tá junto. 8, Tá Já junto. é década Vocês- de 80, que tamo nem junto, o Beto, tamo né, junto, Beto? tamo Mas- junto. Aqui ali, a internet Vocês escassa, são da mais mesma evoluindo. faixa. Tu Eu sabe a sou... sacanagem que o Mas- Beto faz comigo? Ele diz que eu sou da década de 70, porque eu sou de agosto de 79. Agora pergunta de quanto que ele é. Maio de 80. Só Desgraçado. que são séculos, então décadas diferentes, né? Mas só para não perder o gancho da lógica do streaming. Hoje em dia, a gente vive essa lógica do streaming das mais diferentes maneiras. Seja esperando o Uber, antigamente a gente não sabia nem se ia vir táxi, seja chegando o entregador da farmácia, o entregador da comida e principalmente nas plataformas de streaming como Netflix. E quando a minha filha, que hoje tem 9, tinha 6 anos, eu nunca me esquecer, que eu tava jantando, eu e a minha esposa com um casal de amigos, e ela tava com os filhos desses amigos assistindo TV na sala. E num dado momento, tô eu parado, ela toca no meu ombro assim, papai, eu não quero ver aquilo, 6 anos. E eu olhei, ela estava pela primeira vez na vida dela diante de uma propaganda. Cara, 6 anos, ela não tem noção do que eu vivi, que era a Caverna do Dragão, segundas e quartas, às 9h30 da manhã no show da Xuxa, que se tu perdia na segunda, era só na quarta-feira, perdia os dois. Cara, era só na semana seguinte. Sim. Isso é, É que- muito é que- E a gente ficou até hoje sem poder- saber se eles todas as O voltaram. poder não estava na consequências nossa disso. mão agora. E as streaming consequências revolucionou, disso né? é justamente uma geração completa, mais imediatista, mais ansiosa, que não consegue esperar as coisas. E logicamente que isso vai transbordando diante da nossa realidade também, porque um ponto de atrito, uma vez visível, ele nunca mais se torna invisível. Essa é uma outra coisa que eu falo muito também. E que coisa mais maravilhosa que o mundo hoje tirou praticamente grande parte dos atritos que a gente tinha. Quando a gente passa a ter o controle na mão. Uhum. E a gente começa a querer Mas buscar aí isso tudo ela cada vai ter vez um mais. chefe ou uma chefe. Que é o atrito, em pessoa. E a gente precisa preparar E pra veio, isso. Eu acho que esse veio é o- até lá sem atrito. E o quanto a gente precisa cuidar com isso, né? Então acho que é só pra trazendo um pouco mais aí pra essa conversa de bar aqui, Bom isso. reflexiva, o quanto a gente precisa atentar pra tudo isso que o mundo está nos mostrando tá mais fácil. Sabe que eu acho que uma coisa muito boa, muito saudável, é fazer com que os filhos pratiquem esportes. Porque se os pais naturalmente não têm essa visão, alguém pelo menos vai suprir em parte, porque Vai no perder mais que esporte ganhar. tu vai ter que ter todo esse jogo de cintura. Mas e as medalhas de participação? Não, não, aquelas medalhas de mundo ganha. participação que todo mundo ganha, não tem explicação, né? Não tem explicação, exatamente. Eu até tenho 2 pontos sobre essa questão, né, de hoje, como é que tá hoje, essa nova geração com TI. Eu acho que tem 2 pontos, né? Primeiro, eu vou fazer advogado do diabo. Tem aquele ponto que a gente vê, e eu vejo pelo meu sobrinho de 10 anos, ele faz coisas com TI, isso que eu comecei cedo, eu trabalho Sim. com TI, comecei a trabalhar com 14 anos. É um monstro. Né? Sou Ele é autodidata. um monstro. Ele com 10 anos, Desculpa. Não tem problema. eu tinha 9, eu tava aprendendo a mexer o mouse. E eu lembro até hoje que aquele curso para mexer o mouse foi difícil. Ele mexe em tela, em touch, que eu, assim, muitos anos depois eu vi, tive contato. Os dedinhos. Apesar de eu ter facilidade, eu acho, com a tecnologia, né?
mas eu vejo ele mexendo antes dele ler. Ele não sabia ler, mas ele identificava, ou ele clicava no botãozinho de falar ali, buscava. Então eu vejo que eles estão desenvolvendo mais rápido certas habilidades com tecnologia, com o dia a dia. Tá mais rápido o raciocínio, só que em contraponto é aquilo que a gente falou, né? A gente está formando cada vez pessoas mais ansiosas, adultos que serão adultos, né? Menos pacientes menos ou pacientes, não pacientes. toda essa questão, né? Também tem um outro ponto que eu penso sobre essa geração nova aí, que é o seguinte: eu vejo assim, essa geração, eu não sei se é só impressão minha, mas eu vejo eles procurando às vezes menos a balada até de madrugada, nem tá tendo balada até de madrugada. Não sei, porque se tivesse eu também não ia aguentar. Eu também. Mas eu boto um filtro nisso aí. Tá tendo uma avalanche de matérias que vem lá dos países nórdicos, em algumas regiões mais dos Estados Unidos, mais classe AB, dizendo os jovens não estão mais saindo à noite. Cara, vai aí em volta, vai aí, sabe? Não é só na periferia, vai por aí. Tão na balada, tão bebendo, tão fumando vape adoidado, sabe? Então assim, estão romantizando também que eles estão só procurando bem-estar. Que a geração isso. Cuidado Exatamente com essas isso matérias que vêm estudos lá de fora, porque também. nós aqui somos diferentes, nós somos latinos, somos festeiros. Então assim, tá diferente em certos aspectos, tá. De repente a gente acompanha muito só a rede social, muitos falaram, mas a realidade não seja... Não, Esses dias eu peguei então bota um filtro no que tá vendo no Instagram. Esses dias eu peguei um Uber, inclusive, seu Uber, se quiser patrocinar, a gente aceita, já que estou falando na sua marca. E aí eu perguntei para ele, tá começando agora, né? Sempre, essa é uma boa fonte de pesquisa, né, Dado? E ele, não, ainda vou a noite adentro. Eu disse, mas deve estar fraco, né? Ele, que nada. Eu disse, mas eu ouvi falar que Porto Alegre não tem noite? Não tem noção. E eu, não mesmo. Tu vê só, né? Me surpreendeu, eu tava no mesmo pensamento. Mas é um pouco da bolha que o algoritmo vai mandando essas coisas que a gente tá sembrando. Exatamente. Que, aliás, a própria bolha, ela é um problema porque ela nos faz pensar, só dentro da bolha, né, pra ser bem óbvia, mas ela nos limita muito a nossa capacidade de compreensão do mundo, que é o que o algoritmo nos entrega, né? Eu acho isso muito doido também. A gente para de poder olhar pro longe e começa só a dar atenção para aquilo que o mundo nos entrega. Eu posso te contar uma coisa que eu faço? Como? Eu fico imaginando se o algoritmo do Instagram fosse uma pessoa, tá? Ele dizendo assim, qual é desse careca aí, velho? Porque eu sigo gente de tudo que é tipo, e eu renovo, e eu paro de seguir para seguir outros, para não seguir só... Tu dá um tilt, na verdade, assim, no... Eu sigo gente de esquerda, de direita, sigo gente velha, sigo gente nova, sigo gente pobre, gente rica, sabe? Eu sigo gente de lá de fora, gente daqui, e eu sigo umas coisas assim tão não combináveis para não cair só receber a mesma coisa. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Aquela pergunta pode fazer. Vai acontecer uma coisa que eu tô farejando daqui uns anos, que é jovens processando os pais por ter mostrado demais, desde a bundinha do nenê recém-nascido, até todas as coisas que fez. Não vai ter um advogado porta de cadeia lá na frente, desculpa o termo, vocês, mas tem, né? Sim. Tem, claro. Se aproveitando deste ponto aí, porque assim, ó, tá demais, né? E como lidar com isso, né? Pois na verdade, é uma exposição gigantesca. Essa era a pergunta. Maravilhosa. Boa. Que boa pergunta, Dado. Parabéns. Obrigado. Eu vejo duas coisas, né? Eu vejo aqueles pais que protegem os filhos, não mostram nem o rosto nas redes sociais. Né? Eu tenho Mas é 1%. É 1%, né? Em geral, são pessoas bem mais famosas. Mais famosas. Privacidade. Exatamente. E eu vi até uma ex-colega minha, há anos atrás, ela nem mora aqui no Brasil, mas ela veio pro Brasil e daí ela mostrou fotos e tal, e sempre que era o filho dela, era um coraçãozinho no rosto, assim. Eu achei interessante esse ponto de vista, né? Porque realmente a exposição das crianças, e até tem alguns influenciadores que falam sobre isso, né? Que a exposição exacerbada das crianças, até às vezes procurando rentabilizar, né?
Bom, isso não vamos nem Bom, falar. Aí a gente entra aí é num pior outro- ainda, né? A gente entra num outro, né, ponto, né? Lá Mas mesmo atrás, que seja por no de passado... você, né? Porque eu amo, quero mostrar. mas lá atrás, no passado, tinha... Falando de minha infância e adolescência, os crianças prodígio, né? Mas era uma coisa muito nichada, assim. Agora, meu filho e minha filha é meu prodígio. Fico mostrando, fico usando. A menininha aquela que faz propaganda do Itaú, que pode patrocinar a gente também. Olha! Ele é bom, ele é bom. Ele é bom, Pode ele é patrocinar bom, a ele é gente bom. também, Ele é estão bom. falando, né? Ele é bom. Mas aquela menininha, não sei se vocês lembram, que ela veio das redes sociais Sim. ali, Itaú contratou ela, só que ela é fantástica, porque ela é extremamente inteligente, ela falava as letras, soletrava, ela falava aquela- muito bem, né? Sim, aquela ela menininha. bem Bem novinha. pequenininha, sabe? Uhum. O Itaú foi lá, foi uma maneira de, né, usar aquilo que os pais ali postavam do dia a dia, talvez não de uma forma negativa, Uhum. né? Porque talvez não tenha tido essa ideia de explorar ali, né? Eu acredito, né? Mas é um exemplo, né? É um exemplo mas eu acho possível. Vai ter processo. Né? Acho possível, sim. Na Hein, verdade, doutor? Vai ter processo também. tem uma série Olha- de coisas, né? Até mesmo depois da morte. Esses dias eu tava vendo uma matéria também sobre isso. Todo o arquivo digital de pessoas e para quem que vai isso, que é uma outra questão, e quem é que vai ter direito sobre isso? Ainda não sabemos. Eu tenho um amigo que eu dele e ele de mim temos num envelope grampeado as senhas em olha caso só. de morte de cada um para apagarmos. Isso é interessante. É aquele meme da internet, né? Que morre a amiga, a pessoa vai lá e tem que pegar o celular pra apagar todas as conversas e tudo, né? Não é a parte ruim, é simplesmente apagar. Sim, Eu não quero ficar acessando. Eu larguei o Facebook já faz um bom tempo, mas assim, eu vejo todos os dias quem tá de aniversário, e agora que eu tô mais velho, eu vejo quem morreu. E tem muita gente que dá parabéns para quem já morreu. Exatamente. Exatamente. Porque não se dá o trabalho de ver que a pessoa... Porque não apaga o perfil. Às vezes não sabe, né? Não apaga o perfil. Que coisa boa. Eu tive um familiar que faleceu, não faz muito tempo, e ele tava de aniversário agora. Todo mundo dá os parabéns. E eu entrei lá e tinha um monte de parabéns, pessoas que nem sabiam. Vamos que tomar nem um eram café próximas, qualquer dia desses. A gente vê essas coisas. entendeu? Ai, E outra gente, coisa também que Pelo menos mexe, ele né? continua sendo lembrado. Mas também tem outra coisa. Mas mexe também com as pessoas que amam, né? Claro, Porque claro. tu tá vendo ali, eu acho que a foto é uma coisa muito impactante, né? Então tu vai ali, tu olha, mas a Mas pessoa... eu não teria coragem de deletar um perfil de alguém que eu amo. Porque não deixa de ser deletar parte da existência das pessoas, né? Eu não conseguiria. Eu não quero, depois Um de ponto de morto, que fiquem me Bom, assistindo. então pra mim tu não vai dar a senha pelo visto, né? Porque Não. eu não ia deletar meu perfil. E uma outra coisa que também assim, as cinzas, bota na lata do lixo ali. Eu não vou deixar legado. Dado, sabe o que Essa eu vou coisa de fazer com as legado é minhas? muito Sabe o que egocêntrico. eu vou fazer com as minhas? Eu já decidi. Eu pedi, todo mundo vai pegar, vou ser Não, o cremada. papo virou macabro agora. Não. Não, mas presta atenção. Olha só, já fica aqui registrado. Aí vão misturar com glitter. Glitter? Assim, É legal isso aí. É a E tua aí- cara. A isso cara aí. da Lívia. É a cara. Aí eu já avisei, pessoal. Ali. Cara da Ali. Isso. Tá, Aí eu já avisei. Depois que superarem o trauma, vai demorar, porque vai ser um sofrimento sem fim e tal. Vão pegar e fazer uma linda viagem em família. E atirar meus glitters com cinzas, assim, em um lugar bem lindo do mundo, fazendo um brinde com espumante. Oh, legal. Fantástico. E podem até legal. filmar e botar nas redes A sociais. tua cara, Ali. E vai ter um vídeo e não vai ser nem inteligência A melhor artificial. história de cinzas eu não posso contar aqui. Vai Não ser... pode mesmo? Não posso. Tá, não pode. Então Vai ser conta foda. tu A uma gente história. compartilha em off. É, depois. não, ninguém vai ficar Você não vai assistir, mas eles vão saber. Mas não, saberemos, nós saberemos. Mas, assim, conta uma história. Conta uma história, Beto. Contar uma história. Dá a tua opinião sobre isso, tá tão quietinho, Deixa tá te achando tão eu... tímido. Não, eu tô... Ele eu tô tá aqui, ó. eu tô absorvendo. Mas assim, eu acho que tem na mesa aqui essa pauta de inteligência artificial. E eu gosto de trazer o quanto a gente não pode negligenciar esse movimento. Né? Eu acho que, gostemos ou não, estejamos de acordo ou não, é uma pauta que está posta e que ela não vai retroceder. E as É pessoas que nem a precisam imprensa entender. do Gutenberg. Um Exato. dia teve a imprensa. A internet, um dia teve a internet. É gente que fica negando o troço. E assim, É o futuro. e os negacionistas desse movimento muito provavelmente vão ficar no meio do caminho. Dependendo do meu público, eu boto lá a carinha da morte
E dependendo, eu só passo meio por cima, assim. Mas esse é o contexto que a gente vive. A gente não pode simplesmente ignorar ele. Mais do que isso, eu vejo pessoas que de vez em quando até mesmo são pessoas prescritivas, professores de universidade, dizendo que não é uma coisa absolutamente incontrolável e mais do que isso que a gente consiga evitar. É inevitável. Não tem. Sim. Com certeza. Quando você sobe daqui um pouco num palanque e fala isso, tu tá expondo uma galera a uma obsolescência e tu vai ter responsabilidade por isso, porque Sim. muitas vezes tu é prescritivo quando Sim. tu tá nesse palco, nesse espaço. Já Então, estão assim, surgindo novas profissões que são Tem com muita inteligência coisa artificial. acontecendo diante desse cenário, e daí a provocação que eu faço, eu tenho algumas frases que eu tenho utilizado em relação a isso, e uma delas é: não viva sem, e porque a gente precisa ser coerente em relação a isso, mas não se torne refém. Ai, que bonito. Gostei até E a rima. linha Isso é chique. é tênue. É legal porque disso tem rima. tudo. É, tem Legal. rima. Não viva sem, mas não se torne refém, porque a gente precisa entender cada vez mais, baixar a guarda, explorar e entender cada vez mais e ganhar fluência nessas ferramentas, mas sem se tornar refém, porque daí a gente começa a correr o risco de um débito cognitivo. Quando tu terceiriza Claro. tudo para a inteligência artificial, quando Deixa tu de para pensar. de fazer o penso crítico, corrigir, e quando tu deixa de usar naquilo que tu tem repertório e conhecimento, a probabilidade de no meio do caminho tu ir emborrecendo. Isso aqui Beto, que eu tu passei a falou uma- dizer, desculpa, Com isso aqui que certeza. eu passei a dizer em palestra sobre isso é uma coisa semelhante. Imagina o pessoal lá nas cavernas que descobriu o fogo. E uns dizendo assim, Eu já vi. não sei não, acho que esse negócio não vai ser bom, hein? É. Entende? Depende de é- como tu usar o Entende? fogo, cara, Entende? sabe? Porque essa É a mesma coisa. Essa é Sim. a minha pergunta. Tudo se repete. Essa é a minha pergunta pra ti, Dado. E Eu claro, não vou pra usar o vocês fogo. também. Vamos usar para O que- o- esquentar comida. Exato. Eu Não, até e olha gostaria os de fazer usos. uma analogia depois. Mas é. Agora, pode ter um lado ruim também. Pode ser Incêndio, incendiário. claro. Mas é isso que eu tô lógico, dizendo. Eu exatamente. não vivo assim, mas Pra eu vi, tudo. não vi Agora, refém. o Beto falou uma palavra que eu gosto muito, que é repertório. E que eu acho que é muito importante, porque é a partir do repertório de cada um que, na verdade, o que é essencialmente humano e as necessidades nossas como pessoa, inclusive espirituais, porque a gente não pode esquecer que existe toda essa questão da espiritualidade, que eu acho que, inclusive, tem ganho muita força por conta desse movimento. Então, a gente precisa da contemplação, a gente precisa da construção de ideias a partir dos aprendizados, né? Só que eu jogo para ti, Dado, que daí eu tenho uma pergunta em função dessa mudança enorme de paradigma. O que tu antevê como sendo, pelo menos, um lado positivo desta nova realidade? De tecnologia, do digital, da inteligência artificial, desse novo mundo imediatista. Tem alguma habilidade boa que vai surgir daí nos seres humanos? Eu acho que tem. Quem aí está assistindo e vocês que sabem que pequenas coisas que a gente pode utilizar a inteligência artificial, não substituir tudo por ela, mas assim, coisas de trabalho braçal, todas as minhas planilhas de gasto do mês, da semana, assim, ó, puf! Todos os meus clientes dos últimos 5 anos, divididos em faixa de renda ou em faixa etária, puf, a rapidez com que as coisas braçais são feitas pela inteligência artificial, ou seja, por exemplo, no escritório, tá? A revolução no escritório é uma coisa tão benéfica. Vai acarretar desemprego de alguns? Sim, daqueles que são relapsos, que não são dedicados, esses que pararam no tempo vão ser dispensados e o pessoal dedicado vai continuar trabalhando no escritório. Então, assim, o mundo não vai acabar, né? É só a seleção natural. Em compensação, a quantidade de novas atividades que surgem. Então, assim, eu acho que é mais uma era de um grande salto da humanidade. O fogo, a roda, a Coca-Cola, eu acho que... A Coca-Cola. Tu acha que a Coca-Cola foi um salto? Não? Sim, eu sou Coca-Colatra. Eu acho que esse é o fogo. Coca-Cola aí, pode também eu nos acho que é o fogo. Eu sempre disse, eu acho que é o fogo, a roda, a Coca-Cola e o Google. Né? E agora IA. E agora é IA. Mas eu vinha dizendo isso até que... Mas, Ali, só para complementar isso que tu estava E a falando, IA é a de maior repertório. delas, tá? Porque ela é mais rápida, instantânea e profunda. Mais do que a Coca-Cola. Mais. Entendi. A internet faz 30 anos que está mudando a nossa vida. Exatamente. Em 5 anos nós não vamos ser as mesmas pessoas. A Amy Webb, que é uma das principais futuristas do mundo, Não é? ainda no SXSW do ano passado, ela cunhou uma expressão que eu uso muito nas minhas palestras, inclusive, que é geração T.
eu brigo com ela, tá? De geração T? Eu brigo... Por que, Dado? Não, deixa ele falar. Deixa eu só Fala e falar. depois eu A quero geração Eu brigo T... com ela. Treta, Boa. né? Treta. T de treta. Treta de Boa, boa. A geração T, que a Emweb traz, é o contexto de geração de transição. Porque, segundo ela, nunca antes na história da humanidade a gente teve tantas tecnologias num ponto de maturidade tão alto a ponto de provocar mudanças tão profundas em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade e econômicos que a gente vive. E por isso ela cunhou a expressão, então, geração T, que é essa geração de transição. E daí, só para complementar, então E a gente geração de vive essa transição ruptura... seria qual? Todos os seres Todos humanos, os Aí seres é que humanos. não é tá a sobre minha briga com faixa ela. etária. Aí é que tá a minha briga É com uma ela. geração, daí não é sobre idade, mas sobre comportamento social, e daí não é, mais uma vez, uma questão de idade, mas de todos os seres humanos vivos no planeta Terra que de alguma forma estão vivendo essa transição pré-inteligência artificial, e inteligência artificial como a principal dessas ferramentas, aplicações, tecnologias, para esse novo mundo que a gente começa a entrar, esse Essa é a minha portal que a briga gente com ela. entra. E a treta, Dado, Porque vamos lá. conceitualmente não pode ser geração. Porque eu acho que isso é uma era, e chamar isso de geração tá errado. Perfeito. Boa. Eu Mas é uma concordo em gênero, número e grau. questão que conceitual. Contexto, é conceitual, não é Conceitual. geração. eu uso o conceito, estamos na adolescência do futuro. Nós estamos ainda vivendo Todos. um pé no século Boa. XX, já estamos com os 2 pés no século XXI, e eu adoro dizer isso, porque o pessoal de exatas fica louco, é um pé no século XX e 2 pés no século XXI, que eu sou de humanas, eu posso falar assim, tá? Então eu acho que assim, ó, é uma adolescência, nós ainda não saímos da infância e não somos adultos. E a adolescência é uma fase que dói. Tá? Então assim, por isso que eu acho turbulência. E aí é por isso que eu digo que não Medo, é incerteza, geração, dúvida. eu acho que é uma era T. A era T, eu gostaria que ela fosse a era T. Perfeito. Como E é não que é o nome a dessa geração moça T. mesmo? Que nós vamos ter que... M-Web. M-Web. Tem que reavaliar esse conceito. Mas eu adorei. Eu já vou até mudar, inclusive, vou trazer que numa conversa com o Dado Schneider... Mas eu gosto do conceito da de transição. transição. Porque Mas isso faz tá um acontecendo. tempão que eu tô falando que nós estamos numa adolescência. Porque não é uma geração, é uma era, é uma época. É uma época. É que nem assim, a Belle Époque. A Belle Époque foi uma transição violenta de um monte de coisas, mas não é uma geração époque, entendeu? Não, e Dado... Ou a Belle Génération. Um recorte de um podcast que eu falo exatamente isso. Eu começo falando dessa geração T, e que no fim a gente não tá falando sobre uma mudança de uma era de mudanças, mas sobre uma mudança de era, efetivamente. Tem que eu acho que é a um ruptura jogo que de a gente palavras tem. melhor ainda. Não é uma era de mudanças, a mudança é a nossa era. O jogo de palavras é isso aí. Thiago, qual é a tua opinião sobre isso? Porque se tu não falar, eles não deixam vão falar. deixar. É que a gente se encontra na piscina também. A gente bate papo, entendeu? Eles Sabe quando tá pulando corda? Tem umas que já entram na corda. Sabe aquelas crianças pulando assim? Não, e o pior é que assim, como O que é pular corda? O que é pular corda? Pular corda, Não gente. existe mais. Lembram do... Verdade. Aquele Elástico. Pogobol, Elástico. eu adorava O o elástico. Pogobol. Vamos fazer o elástico? Pogobol voltou. Sim, claro, porque é vintage, né? Uma Pogobol coisa voltou. assim... Tu, não, É tu já não cringe. brincou de elástico, aquele elástico? Sim, também. Não era muito boa naquilo, não. O Pogobol é um pouquinho... Nunca fui muito boa de esporte. Acho que não sei o que é o Pogobol. Tu não sabe o que é Pogobol? Mais Não jovem. sei. Pogobol? Lango-lango. Lango-lango, jogou lango-lango. Pogobol é aquele, né? Não, Pogobol é... Aline, acho que estamos sozinhos nessa sala. Meu Deus do céu. Quem é a Aline? Ali. Eu tô errado. Explica pra eles, Dado, por que tem que ser Ali. Porque Ali é a marca que a Aline cunhou para si mesma. Assim como eu me chamo Eduardo, eu sou o Dado Schneider. E o Beto, que é o Roberto, que Ele é eu o conheço Beto. há pelo menos 28 anos, se não mais. Mas, com Será certeza. mais? Da É época do branding? Cheta. Isso é branding. Claro. Meu Deus, Thiago, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, porque senão a gente vai aqui, ó. São vários assuntos, né? Na verdade. Acho que a pergunta que a Ali fez pra ti, né? O que a gente Pensou vê? em chamar de Aline, chegou Aline, agora. ele parou. Não, é que vocês não viram. Eu olhei pra ele assim, não chama A lá. Ali. Que a Ali fez, né? O que a gente vê Não sei se o Dado vai sobreviver até o fim do Não. programa. É que é o fim de ano de palestra. Desculpa, Thiago. Não, capaz. O que a gente vê como benefício, né? Inteligência artificial hoje, né? Até uma coisa que eu comento sempre, né? Inteligência artificial, para nós, da tecnologia, é até estranho o pessoal tá falando agora, porque a gente já está trabalhando com produtos, com tecnologias de inteligência artificial há mais de 10 anos. Né? Por exemplo, a gente tem antivírus
que é com inteligência artificial. Mas E é que o esse antivírus- ChatGPT popularizou. Claro. Tem 2 anos isso O aí. que, que que é popularizou? a generativa que Exatamente, que a IA aterrou pra generativa, ela veio e ela abriu esse boom para os usuários e foi sensacional, né? Vamos explicar o que é IA generativa. Eu vou fingir que eu sei o que que é, mas que na verdade eu quero que vocês expliquem para quem está nos assistindo. Então, Mas tá. eu não sei. A IA, a grosso modo, né, é essa IA que o usuário tem acesso, que ele pode gerar conteúdo, que ele pode produzir, perguntar, enfim. É a IA da galera. Basicamente, é a IA da É galera. o popular. Uhum. É a IA que, vamos lá, existe hoje uma multimodalidade da IA generativa em que ela aceita áudio, ela aceita texto, ela aceita imagem e ela gera uma resposta a partir dessa interação que você tem com ela. Boa. E a geração É isso generativa é justamente Ela isso. gera. Então, ela gera conteúdo. a partir de uma provocação que tu tem todas as diferentes maneiras. Entendi. É que a produção de conteúdo agora muda, porque ela não vai ser feita por humanos, ela vai ser produzida por máquinas. Sim. Agora, o que eu vejo de ruim, e na verdade bem preocupante com isso, é que da mesma forma que a IA a gente está usando hoje em proteções, em antivírus, prevendo ataques, os criminosos, né? Claro. Que daí foi o que eu já comentei, né? Uhum. Na verdade, não é o hacker, né? O hacker, ele é a pessoa que tem uma Conhecimento. filosofia, né? Filosofia que todo mundo tem acesso à informação. Mas aquele criminoso que tem um conhecimento, ele vai utilizar a IA para fazer um ataque. Então, são ataques hoje cada vez mais sofisticados. A gente está vendo hoje, não sei se vocês... Volta e meia, o jornal, a mídia comum, ela acaba compartilhando, né? Alguns clientes que foram invadidos. Um aí que foi bem difundido foi o ataque ao STJ. Né? Então, ali utilizaram inteligência artificial para produzir uma ameaça ali. Né? Então, cada vez mais a gente está vendo isso, né, sendo formado, criado com inteligência artificial. Então, está cada vez mais difícil entender os ataques, prevenir os ataques. E não tem como prevenir os ataques não usando inteligência artificial também. Sim. É real o risco de um país, por exemplo, colapsar através do uso indevido de tecnologia? Assim, daí a gente vai para uma teoria da conspiração, Eu preciso né? Mas tossir. Pronto. tranquilo. Isso, na verdade, esse sinal do dado, ele tosse. Isso é a teoria da conspiração, Claro. entendeu? Porque tem um assunto que é sensível, que a gente não pode falar, É que eu senão tô sem voz. os agentes, espiões do Estado vão fazer... Brincadeira. Fala, Thiago. Não, o que eu estava comentando, né? Hoje tem vários filmes que parece estar cada vez mais em evidência. Nós da tecnologia, a gente já tem essa teoria da conspiração há muito tempo. Uhum. A gente já está, por exemplo, tem sistemas que eu olho assim, para proteger, por exemplo, a gente tem empresas de vários segmentos, temos bancos que a gente atende, né? E daí ali dentro do banco, a gente olha o sistema de proteção, a gente chama de firewall, né? Mas não vou entrar em coisa técnica, mas a gente olha aquilo e ele aparece todos os ataques dos países. É ataque de todos os países do mundo. É a Terceira Guerra Mundial, a gente vê ali. Só que as pessoas não veem isso, elas não têm ideia. Então, basta conectar algo na internet, tu não tá seguro. Tem que ter proteção, né? E daí, voltando para a pergunta, né? A gente vê hoje, teve até uma série, acho que é Zero Day, Dia Zero, na tradução. Acho que é da Netflix a série. E ela mostra exatamente o país colapsando, porque tudo hoje é com tecnologia. Para hidrelétrica, para Os carros energia, elétricos, tudo. começa que tem uns Sim, carros para tudo. elétricos ali, que são conectados, né? Hoje Tesla, tudo conectado lá na nuvem da Tesla. Começa que os carros todos começam a dirigir sozinho e vão numa estrada, interrompem a estrada, e daí começa assim, é uma das partes do filme. E depois começa, hoje, se a gente vai ver, até o Brasil aqui, o Brasil hoje tem um dos sistemas mais modernos de eletricidade, né? É tudo interligado, todos os estados, exceção de Roraima, que não é, né? Mas é tudo interligado. Faltou estação num lugar, já vai para o outro. Um estado está fora, ele liga na rede nacional. Como é que é feito isso? Tecnologia. Então, onde é que está a sensibilidade? Imagina a gente sem energia.
E imagina um clique, ataque. um clique. Imagina um ataque. Muita vulnerabilidade, né? Muita vulnerabilidade. A gente vai aí para até teorias, a Skynet lá, do Exterminador do Futuro. É uma grande IA que ela consegue entrar em vários sistemas do governo, tomar conta, e a gente está caminhando, a gente está no GPT 5.1. A OpenAI pode patrocinar a gente também. Também, olha aí. Né? Vou Mas te contratar aí, vou fazer captação. Ah, não, tu já patrocina, deixa assim, tá bom. Mas tem um ponto de corte, né, na IA que ainda não chegou, que é quando a IA ela se torna mais inteligente que o ser humano. E a gente está no caminho para isso. Próxima década. É a próxima década. Bom, então eu quero deixar a seguinte reflexão. Todo mundo tem medo de mudança. E já na próxima década, então, a inteligência artificial vai ser mais inteligente do que a inteligência natural do ser humano. Até porque tem baixado o nível de inteligência. Tem gente que nem vai ser mais rápido essa comparação, porque, né? Eu quero que cada um de vocês deixe uma reflexão final, já que estamos chegando, a gente podia ficar aqui horas, né, falando sobre isso. Sim. Tá bom, pá. Mas temos que encerrar. A próxima eu convido para um bar, né, para um boteco mesmo. É o mínimo que se espera, né? Exatamente. Porque se É tem verdade. uma coisa que a inteligência artificial ainda não tem previsão de substituir, é essa energia da proximidade, né, essa troca humana. Então eu queria que cada um deixasse um recadinho aqui para uma provocação final para quem está nos acompanhando. Perfeito. Eu posso começar, então, já que veio para a mesa muito essa questão da inteligência artificial, deixar com a provocação de que a inteligência artificial não faz nada sozinha. Então, só reforçando aquilo que a gente de alguma forma já vem falando, também é muito sobre a gente explorar naquilo que a gente domina, naquilo que a gente já tem, mais uma vez, repertório, porque é justamente a partir daí que a gente consegue extrair o máximo de valor dessas ferramentas. Porque ela sozinha, por si só, é só ruído. Somos nós que potencializamos essas ferramentas. Então, mais do que nós nos tornarmos dependentes absolutamente dependentes da inteligência artificial, eu gosto da lógica contraintuitiva inversa, de que a inteligência artificial não é nada sem a gente. Com certeza. Boa. Dado. Eu vou dizer uma coisa pra você. Relaxe, mas não durma no ponto. Boa. Fica a dica. Né? Ai, não, é muita... É, muito, senão a gente O fica... mundo vai acabar. E não é sobre Relaxa, perder agora o não ônibus. dorme no ponto, porque você vai ficar pra trás se não estiver minimamente ligado nisso aí. E não é sobre esperar o ônibus na parada de ônibus. Exatamente. Eu vou falar sobre duas coisas, são dois assuntos que a gente falou. O primeiro que eu gostaria de falar é o seguinte: quando a gente estava naquele assunto ali, as crianças cada vez mais conectadas e tal, eu lembrei de mim. Eu trabalho com tecnologia há 20 anos, né? E eu adquiri com o tempo ansiedade, adquiri esses cacuetes de sempre estar no celular, né? Eu lembro que a Ali, no episódio passado, ela disse assim, vou mandar um recado pro meu marido, né? Sempre no celular, de noite e tal. Aquilo marcou ele, tu viu? O Thiago ficou, ele sabe? Então, assim, o que acaba acontecendo? Que eu vejo as relações interpessoais, pessoa a pessoa, elas estão cada vez menores. As pessoas estão tendo uma relação com a máquina. Então, esse é o pensamento. As pessoas começarem a pensar que, na verdade, quando elas mandam uma mensagem para alguém, quando elas mandam um WhatsApp, elas não estão falando com uma pessoa. Essa interação, né? Elas estão falando ali com um teclado, estão escrevendo, uma interação homem-máquina. Então a gente tem que pensar nisso e ter mais isso aqui, né? Essa interação entre as pessoas, ajudar as crianças a terem isso, né? Fazer criança brincar. Brincar, E até para se tornarem adultos que conversam, né? Que aprendem, que sabem conversar e ouvir e fazer essa troca. Exatamente. E a inteligência artificial, que eu gostaria de falar, é o seguinte, é importante, né? É um passo. Eu penso sobre a inteligência artificial fazendo uma retrospectiva na minha vida, quando eu tinha lá adolescência, tinha 14 anos. E daí eu li uma matéria que dizia o seguinte: 90% do acesso à internet vai ser nos celulares. E eu achei aquilo absurdo. Eu ainda já trabalhando com tecnologia. Imagino. Eu pensava assim, nunca, o celular aqui, de que jeito vai acesso à internet aqui? Hoje o acesso à internet é 90% celular,
né? Confirmou. Então, qual que é a reflexão? A IA é a mesma coisa. Agora a gente pode não ver o quanto ela é importante, porque eu acho que ainda tem um ponto para evoluir mais ainda. Eu acho que agora, apesar de evoluir muito mais rápido, a gente está engatinhando ainda naquilo que pode ser o potencial, né? Então, olhar para isso com cuidado, né? Mas também entender, estudar isso, né? Para não ficar no passado. Exatamente. Mais ou menos isso. E a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar uma reflexão também para vocês. Além dessa troca humana, a gente precisa estar, de bem consigo mesmo, se autoconhecendo, se aprofundando cada vez mais dentro de si, da sua alma, da sua espiritualidade. Lembrando que a gente tem uma conexão muito maior com talvez esse universo do que com a própria tecnologia que se apresenta para nós. Então fiquem pensando sobre isso. Pode ser no celular, só evita pegar o celular durante a noite e se inscreve no canal, ativa as notificações, dá lá o joinha. Isso aí até parece a coisa da geração passada, né? Dá o joinha e a gente te espera no próximo Papo Sério. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.